Olá, meus irmãos, boa tarde. Eu quero trazer a meditação de hoje, que está lá em 1 Samuel, capítulo 19, dos versos 18 até o verso 24. O texto sagrado diz assim: Assim Davi escapou e foi para Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. E então Davi foi morar com Samuel em Naiote. E quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou os oficiais para o prenderem. E chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. E então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. E quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com um terceiro grupo. E por fim o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco, onde então Samuel e Davi, onde estão, quero dizer, Samuel e Davi? Perguntou ele. E alguém informou a Saul: estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. E por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma oportunidade, um momento interessante da nossa história. Com esta pandemia que estamos vivendo, a gente tem que observar muito bem o que Deus quer nos falar, o que Ele tem para nós, e a gente aproveitar as oportunidades. E conforme diz o apóstolo Paulo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E tudo isso me veio à cabeça enquanto eu lia este texto. Mas vamos a ele e depois a gente vai falando ao longo da nossa conversa aqui. Irmãos, quando eu leio 1 Samuel 19, de 18 a 24, eu aprendo pelo menos duas coisas. Primeiro, que quando eu sinto medo, o melhor que eu faço é me achegar àquele que conhece todas as coisas, junto com os demais que servem e adoram a Deus. Davi fez isso. Nós encontramos isso lá no verso 18. Verso 18 vai dizer que Davi escapou de Saul, porque ele estava sendo perseguido por Saul, ia morrer na mão de Saul. Escapou e foi para Ramá, que era a cidade de Samuel, para lá se encontrar com um homem de Deus que estava reunido com outros profetas. Então, a primeira coisa, quando eu me sinto amedrontado, quando eu me sinto inseguro, eu devo ir a Deus e estar junto com os irmãos. A Bíblia vai dizer, né, quão bom, quão suave é que os irmãos estejam em união. Isso é muito bom, quando a gente está junto. Talvez é por isso que a gente sente tanta saudade da igreja, do convívio da igreja, né? Esse convívio com os irmãos nos faz muito bem. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que, diante da manifestação do Espírito de Deus, enquanto eu o adoro, enquanto eu o cultuo, não há como fugir da sua ação. Até os inimigos de Deus acabam por serem manifestos, ou se convertem ou se afundam de vez. E Saul e os seus soldados, duas levas de soldados, provaram disso, conforme a gente vê lá nos versos de 19 a 24. Ele mandou uma leva de soldado atrás de Saul, esses foram dominados pelo Espírito. Ele mandou uma segunda leva, também foram dominados pelo Espírito. O texto sagrado usa o termo, eles profetizavam. Ou seja, eles foram envolvidos pelo Espírito de Deus.
Então eu entendo que até o não crente, até aquele que não tem compromisso com Deus, Deus pode lhe revelar os seus desígnios, os seus juízos, para que não fiquem impunes. E o próprio Saul também foi revelado. No caso do rei Saul, ele não suportou a presença do Espírito que se revelava a ele, e então ele, diz o texto, que ele tirou as suas roupas. Verso 24, Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Interessante que eu me lembro quando Jesus estava no seu ministério e ele apareceu se não me engano, foi um endemoniado gadareno, se não me engano, e apareceu para Jesus e os demônios já foram logo falando. Era um sujeito que ficava só nas tumbas, nos cemitérios, muitos espíritos imundos estavam sobre ele, e ele disse: "Oh Jesus, filho de Deus, o que o senhor veio aqui para nos perseguir, para nos tirar a paz?" E Jesus mandou eles calar e ele disse assim: "Já que o senhor vai mandar a gente embora, deixa a gente entrar naquela manada de porcos." E Jesus permitiu. Ou seja, os próprios diabos, eles sabem quando Deus está presente, sabe o poder ilimitado de Deus. E Saul, ele estava diante de Deus e ele foi para fazer uma maldade, para matar Davi. Foi para fazer uma maldade, e o Espírito de Deus também o tomou, porque ali estava Davi, ali estavam os profetas, ali estavam os seus soldados, e ele chegou e foi envolvido pelo Espírito de Deus também. Isso me remete também ao que me diz Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, Deus deu 2 chances para Saul firmar o seu reino, mas ele abusou de Deus e da palavra de Deus. E agora ele se vê pelado. Uma figura, um ato profético que mostrava a Saul que ele se desnudava do reino que a ele fora conferido. O reino lhe era tirado. Eu fico pensando em nossa responsabilidade como quem recebe uma incumbência de Deus e não a leva a sério. Que conta prestaremos? Nossa esperança deve estar firmada em Jesus Cristo e dele nos revestirmos pela fé, sem nos esquecermos do nosso compromisso com ele e com sua palavra, com as suas ordens. Lucas capítulo 12, verso 2, nos informa que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Como é que está o nosso espírito quando nós nos apresentamos diante de Deus em adoração? Como é que eu tenho vivido? Se Deus me confrontar, revelando o meu interior, o que é que as pessoas verão em mim? Saul mostrou a sua nudez, querendo dizer que estava privado das bênçãos de Deus. E não se arrependeu, e nem descansou do seu intento de querer matar a Davi, até que teve um triste fim, a sua morte. Foi assassinado. Irmãos, sejamos fiéis a Deus e aproveitemos as chances, as oportunidades que Ele nos dá. Que nós saibamos que o nosso Deus tem todo o controle, tem todo o domínio, e não há por que fugirmos da sua presença,
mas termos paciência e caminharmos com Ele a cada tempo, a cada dia, a cada passo que Ele nos dá para assim vivermos. Que Deus lhe abençoe nesta quarta-feira de junho. Que você seja feliz. Em relação à pandemia, em relação à igreja, abertura ou não, eu quero pedir aos irmãos, tenham um pouco de paciência. Por favor, nós temos recebido notícias nessa quarta-feira de que as coisas estão se enrolando mais ainda. O povo não sabe aproveitar as oportunidades que o governo lhe dá. Estão tumultuando a cidade, os espaços públicos, as lojas. Está aumentando o número de casos da Covid-19. Você vai dizer, mas não sou eu. Tudo bem. Então tenhamos um pouco de paciência. Se tudo correr bem, a gente abre logo. Vamos com calma, vamos com paciência. Não se exasperem. Não fiquem olhando para o outro ou para outra igreja, porque a outra igreja abriu. Correm o risco de serem fechadas. E vai ser pior. Já imaginou a nossa igreja abrir e o governo vem e fecha? Por enquanto ela está fechada porque nós fechamos, não é mesmo? Então no dia certo nós vamos abrir. Vamos ouvir a palavra, vamos estudar a palavra, vamos viver o nosso cada dia, sem pavor, sem vexame, com paciência. Crie a sua rotina de vida. Aquilo que você puder, faça. Dê a sua caminhada, não fique parado, não enferrujem. Use máscara, lave as mãos toda hora. Passe o álcool, você não sabe onde é que o bichinho está. Ore a Deus. Quando o coração estiver angustiado, vá à busca de Deus. Não se desespere. Deus está dando-nos uma oportunidade de valorizarmos a sua palavra e o que Ele tem para nós. Tenha um pouco de paciência e ore. Ore no sentido de que Deus nos ilumine a tomar decisões firmes, decisões sábias, decisões acertadas. Eu conto com a sua compreensão. Ah, o pastor está fechando a igreja, não quer abrir. Não. Tem paciência. Os irmãos do Verde Parque, os irmãos da Água Branca, tem paciência, irmãos. Tem paciência. Isso vai passar. Nós começamos em março, lembra? Março. Já passamos março, já passamos abril, já passamos maio. Vamos aguentar junho. Tem paciência. Por favor, orem a Deus, inclusive por mim. Deus tem me feito algumas revelações em sonhos, qualquer dia desse eu compartilho com os irmãos, e eu tenho dito a Deus, Senhor, o que o Senhor está me dizendo? E hoje parece que Ele começa a revelar o que é que Ele queria me dizer. Então eu estou mais convicto hoje. Tenha um pouco de paciência. Eu quero orar por você agora. Você pode orar comigo? Senhor Deus, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de nos firmarmos na fé no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nós somos tentados a cada instante a fazer aquilo que não devemos fazer. Teu filho, o apóstolo Paulo, nos declara na palavra, na tua palavra, que o bem que ele conhece, que quer fazer, isso ele não faz. Mas o mal que ele não quer, isso é o que ele faz. Às vezes a gente comete o mal. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor perdoe as nossas maldades, as nossas iniquidades, a nossa falta de fé. E ser conosco, continua nos orientando. E que, dirigidos pelo Espírito Santo, nós profetizemos do Senhor, isto é, nós adoremos ao Senhor, nós falemos do Senhor, nós tenhamos
convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cale-se diante do Senhor toda a terra, porque Ele está no seu santo trono. Esta tem que ser a nossa convicção. E que se algum dia formos desnudados, que o mundo veja, que as pessoas vejam em nós apenas o caráter de Cristo. Abençoa, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está me ouvindo. Se tiver uma enfermidade, que pelo teu poder, pela força, pelo poder, pela unção do Espírito Santo, o Senhor possa lhe dar cura, lhe dar saúde. Saúde física, saúde mental e saúde da alma que Jesus nos dá. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe.